Amém, igreja? Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Um abraço para os irmãos da cidade de Navegantes, da comunidade cristã de Navegantes. Vou fazer uma breve apresentação antes de eu começar. Eu tive um chamado ministerial em 1983, quando eu estava indo para um baile, e o Senhor Jesus Cristo resolveu me pegar. Eu tinha 16 anos somente, e Deus me chamou para a sua obra, e de lá para cá Deus tem feito algo tremendo na minha vida, um tempo de renovação, de restauração, um tempo de alinhamento com Ele. E eu tenho usado tudo aquilo que Deus tem me dado, que nós temos aprendido nesse tempo, para poder abençoar a vida do reino do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. Amém? Eu sempre falo para as pessoas que nós não podemos passar por essa terra como anônimos. Nós não podemos passar despercebidos. Nós precisamos deixar o nosso nome na história. Amém? Porque nós fomos gerados pelo Senhor com um propósito. O pastor João já falou aqui nessa noite que ninguém nasceu por acaso. Mesmo que tenha sido por uma maneira muito drástica, houve um propósito de Deus para isso. E é isso que eu quero expor para a igreja nesses 3 dias. Esse tema que eu vou estar falando com vocês não foi nada combinado com o pastor Joel. O pastor Joel não me falou da vida de nenhum dos seus membros, porque isso é algo, irmãos, que vai vir de encontro com a sua vida, assim como um dia veio de encontro com a minha vida também. Amém? Isso é um dos temas mais delicados que é para se pregar numa igreja, porque isso vai bater de frente com num desses 3 dias, com alguma realidade da sua vida. E o Espírito Santo quer trazer cura. Por isso eu quero pedir que ninguém venha a se ofender por algum assunto ou alguma palavra que venha a sair aqui nessa noite. Eu peço que você não se deixe levar pelo inimigo pensando que está sendo algo diretivo para alguma pessoa ou para alguma família. Mas eu sei que nesse seminário desses 3 dias Deus quer trazer cura, restauração e renovo para toda a igreja. Amém? Vamos orar. Paizinho amado e querido, nessa noite, Pai, é o início de um processo que Tu tens preparado para essa igreja, Senhor. E nós estamos aqui nos colocando diante de Ti, Paizinho amado, Paizinho querido, nos colocando diante do Teu querer, diante da Tua unção, diante do Teu poder, Senhor, diante da Tua vontade, Pai, para que haja cura, que haja renovo, que haja restauração, para que nós possamos ser usados por Ti, Senhor, para uma boa obra, Pai, aquela boa obra pelo qual o Senhor nos criou e nos gerou. E isso já estava nos Teus planos, Pai, desde antes da fundação do mundo. E nós queremos deixar que Teu Espírito Santo nos conduza nesse processo desses 3 dias, Senhor. Em cada ministração, Pai, em cada assunto que nós vamos falar aqui, Senhor Jesus. Que o Senhor seja, Pai, o condutor no coração de cada um desses amados. Que o Senhor traga cura, que o Senhor traga restauração, que o Senhor traga um renovo no nosso coração, para que nós possamos ficar livres de todas as feridas do passado, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? O nosso seminário, ele vai ficar dividido em 3 partes, né? Hoje nós vamos falar sobre bastardismo, amanhã falaremos sobre orfandade e no sábado vamos falar sobre paternidade. Alguns desses dias nós vamos entrar um pouco em cada um dos assuntos, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre bastardismo, que é algo que não é muito falado na Bíblia, algo que não é muito difundido, mas é algo que tem muito a ver com a nossa vida, tanto que Deus fez uma declaração. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, no capítulo 23, versículo 1. Esse vai ser o nosso texto-chave do dia de hoje, para que nós possamos entender algo que Deus tem preparado para o nosso coração, de trazer cura, de trazer restauração. Deuteronômio capítulo 23, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor:
Ninguém que tenha seu membro viril castrado ou que tenha o seu pênis cortado entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nenhum de seus descendentes até a 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. Amém? Esse tópico, queridos, nós vamos começar a falar no dia de hoje, não é contra nenhum tipo de cultura, não é contra um grupo étnico de pessoas, não é contra a opção sexual de ninguém, é aquilo que a palavra de Deus fala em relação à nossa vida, porque nós vamos tratar nessa noite a respeito da genética de um bastardo. Então eu quero dizer para você o que não é, tá? O que não é esse seminário, tá? Não é uma questão contra homens, nem contra mulheres, nem contra uma pessoa que já tem a sua identidade formada, não é contra a visão que a igreja tem implantado até aqui, não é contra a sua pessoa, nem tampouco contra a juventude da igreja. Essa mensagem ela foi projetada particularmente para alguém, ou alguém que tenha na sua mente esse espírito e essa mentalidade e essa condição de bastardo, tá? Esse tema ele foi dado pelo Espírito Santo com o propósito de inserir em nós conhecimento para que possa nos conectar com a nossa salvação. Muitas vezes nós não conseguimos ser curados ou ser restaurados porque nós não temos o conhecimento daquilo que muitas vezes nos impede de nós alcançar o nosso propósito. Amanhã e sábado, quando eu falar um pouco sobre paternidade espiritual, nós vamos entender um pouco a respeito de nos conectar ao nosso propósito. Tá? Então, por causa dessa mensagem, eu peço que você procure se levantar o mínimo possível do seu banco, mantenha os seus ouvidos atentos, não se deixe levar por pensamentos que possam fazer você estar aqui somente com o seu corpo presente, mas a sua mente às vezes está viajando lá fora. Tá? Por mais que talvez em algum momento você venha a ser desagradável para você, mas procure estar conectado dentro da mensagem, porque o inimigo ele procura tirar nós do nosso foco. Quando o inimigo ele vê que Deus começa a entrar no nosso coração para trazer cura e restauração, o inimigo age em nossa mente, procurando levar nossa mente para fora desse recinto, deixando somente o nosso corpo aqui. Então procure não pensar na conta de luz que vai vencer amanhã, naquela conta que tem que fazer. Deixe a sua mente focada somente aqui nessa noite, porque Deus quer trazer restauração na sua vida. Amém? Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas aqui nesse lugar. Vamos falar um pouco a respeito de corrupção genética. Satanás, desde o início da terra, ele tem tratado de corromper a genética humana. E é por isso que nós vemos que ele tem se esforçado muito e tem realizado inúmeras questões. Nós temos hoje, diante do sistema governamental brasileiro, nós temos uma luta muito grande em relação à homofobia, sobre o homossexualismo. Todo mundo está querendo sair do armário, todo mundo está querendo pegar uma identidade que nós sabemos que isso não é real. Não é algo projetado por Deus, porque a intenção do inimigo é corromper a genética natural, original, que Deus preparou lá no Éden. O homem e a mulher. E Deus, a vontade de Deus era que fosse seguido uma linha genética pura em todo esse tempo. Então, quando nós entendemos que a intenção do diabo, tá? Com a sua intenção de destruir a originalidade de Deus. Quando nós lemos no livro de Gênesis que quando Deus fez o homem do pó da terra e ele pegou e formou aquele bonequinho como ele achava que deveria ser, a sua imagem conforme a sua semelhança, e quando ele soprou nas narinas daquele homem e o seu espírito entrou, nós fomos criados conforme a genética de Deus. Entrou o Espírito de Deus dentro de nós, diante de algo que foi formado segundo a sua vontade e segundo a sua semelhança. Nós somos a imagem conforme a semelhança de Deus. Amém? Você é a imagem conforme a semelhança de Deus. E quando nós fomos criados por Deus lá no Éden, a intenção do diabo, já na primeira intenção que ele teve,
de fazer o homem cair foi destruir essa genética perfeita que Deus tinha preparado do homem. Então daí nós entendemos que aquele projeto de eternidade que Adão possuía, tá? Eu quero que você entenda que nós estamos falando de genética, não é algo simplesmente espiritual. Tudo tem a ver com a parte espiritual, com a parte eterna, mas Adão foi destruído naturalmente na sua genética. Existia uma limitação para Adão dentro daquele jardim lá no Éden, que Deus colocou uma limitação para ele. Tá? Quando nós falamos assim, essa constituição genética de que o homem foi formado por Deus, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Até quando eu falo disso, pastor João, eu lembro daquele livro do Senhor, do barro, o vinho e o azeite, né? Que ali quando fala que o homem ele foi formado do barro, o mineral mais barato que existe. Fui fazendo uma conta certa vez para ver quanto que custava um quilo de barro. Custava menos de 19 centavos um quilo de barro. Então o homem foi formado do pó da terra. Deus pegou algo que parecia inútil, que parecia sem valor, que parecia não ter nada de bom, e ele criou o quê? A menina dos seus olhos, a coroa da sua criação. E ele colocou naquele material o seu DNA espiritual. E Deus formou o homem, e ele colocou no homem uma instrução para ele não comer da árvore proibida que existia no meio do jardim. Né? E aí, a gente olhando para Gênesis, e olhando para o que a gente conhece de ilustração a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal e do fruto que nela havia, nós temos sempre uma projeção de que alguém bota uma macieira e tem uma maçã naquela árvore. Eu não sei por que foram colocar a ideia de uma maçã, mas a Bíblia não fala. A Bíblia não fala a respeito de qual que era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual é na sua imaginação, qual seria a fruta, pastor João, que o senhor acharia que estaria na árvore do conhecimento do bem e do mal? A senhora acharia que seria o quê? Um caqui? O senhor acharia que é o quê? Mais alguém acha que uma outra fruta? Sabe o que eu achava que era, pastor Joel? Lendo a palavra de Gênesis ali, que fala que Adão pegou daquele fruto e ele tomou e comeu, né? Qual é a fruta que se toma e se come? Não é um coco? É um coco. A gente quebra o coco, toma água e come a amêndoa. Se as pessoas acham que é uma maçã, eu também posso achar que é um coco, não posso? A fruta mais parecida seria um coco, né? Porque a gente toma da sua água e come da sua amêndoa. Mas essa é uma brincadeira, né? A gente já brincou muito sobre isso. Mas a Bíblia não fala qual é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas nós sabemos que essa fruta, estudiosos começaram a trabalhar em cima dessa passagem, e alguns dizem que era uma fruta que ela possuía algum tipo de droga tropical, que talvez alterou o sistema psicológico de Adão, né? Isso são suposições de algumas pessoas que andaram estudando esse tipo de passagem, tá? E se a gente for parar e ver o que aconteceu com Adão depois que ele provou dessa fruta, alguma coisa mudou na mentalidade de Adão. Porque até então ele começou a ver coisas que ele não via. No comer uma fruta, irmão, isso aqui não é nada espiritual, é algo científico. Não é lançando uma doutrina, nós estamos trabalhando em cima de algo para levar a ter um entendimento. Mas nós sabemos que existe alguns
algumas ervas, existem algumas flores, existem algumas folhas que quer sejam feitas chá, quer sejam comidas, quer sejam fumadas, produzem alucinações. E muito desse material também é usado como droga para fazer medicamentos, que é onde trazem anestesia, e algum medicamento que se toma acaba produzindo vertigem, acaba produzindo algumas alucinações nas pessoas. E a gente sabe que os curandeiros, os xamãs, os espíritas, alguns fumam charuto, outros fabricam chá, outros queimam algumas ervas, né? Existe uma seita na Amazônia que se chama a seita do Santo Daime, que eles fazem um chá. Eles fazem um chá, e está todo mundo naquela reunião, e depois que eles tomam aquele chá, aquelas pessoas saem fora de si. O que acontece? Quando eles tomam aquele chá, eles entram no estado de transe. Eles começam a ver coisas que eles não viram, eles começam a ver bonequinho, começam a ver um monte de coisa. Na realidade, nós que somos cristãos, e nós temos o entendimento disso, quando a pessoa usa um produto desse, a gente sabe que o mundo espiritual cai afetando, a pessoa começa a ver demônios na realidade. Independente de qual era a fruta, se é que era uma folha, ou se era aquela flor que se chama ópio, né? Tem uma flor que se chama ópio também. Independente se era uma flor, se era um fruto, se era uma maçã, ou se era um coco, mas aquilo que Adão acabou de usar, desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal lá no Éden, causou um efeito psicótico, que Adão começou a ver coisas que ele não via. E ele, vendo isso, acabou corrompendo o seu pensamento, acabou corrompendo a sua genética e acabou corrompendo o seu espírito também. Porque ocorreu o quê? Uma separação entre Deus e o homem. Aquela transgressão, a transgressão que aconteceu lá no Éden, em função dele ter comido esse fruto dessa árvore, aconteceu muita coisa em Adão. A ponto de Deus tirar Adão e Eva fora do Éden, porque houve uma corrupção do gênero humano. Houve uma corrupção do gênero humano. Essa corrupção do gênero humano, que a Bíblia fala que foi da corrupção do gênero humano, está falando de Gênesis, do gênero da pessoa, fala do genoma da pessoa, daquilo que foi corrompido do original que Deus preparou. Então essas plantas, independente de qual fosse essa planta, tá? Tem pessoas que acham que foi a maconha, outro acha que foi a cocaína, outro acha que foi o ópio, outro acha que foi a maçã, mas independente da planta que foi usada por Satanás para poder danificar o DNA do homem, para poder danificar a genética do homem, que era conforme Deus, foi uma planta que foi criada por Deus. Amém? Tudo que tinha no Éden foi criado por Deus. Mas existia coisas que Deus queria preservar. E essas substâncias que hoje ainda são usadas por xamãs, por médicos, por farmacêuticos, por pessoas que fazem ocultismo, ainda existe isso. Tá? E as pessoas ainda são contaminadas por isso também nos dias de hoje ainda. Bem na frente da casa da minha irmã, tem um centro de Umbanda, né? E quando eles começam a tocar lá os tambores, eles começam a fumar aquele cachorro, tem um banho de erva que eles fazem lá, de repente fica todo mundo possesso naquele lugar. Em função de quê? Em função de alguma coisa que eles fazem que dá liberdade para que o espírito venha e tenha atitude dentro da pessoa. Na realidade, Adão abriu o seu coração naquele momento para que Satanás viesse e semeasse dentro dele uma semente de corrupção, né? Na realidade, Adão, ele cometeu uma transgressão e veio a cometer um pecado de iniquidade lá no Éden. Então, isso alterou o projeto genético. Porque essa mudança que aconteceu neles era uma mudança de caráter mental, espiritual e físico. Em outras palavras,
O genoma humano foi modificado naquela situação e o homem perdeu a comunhão com Deus. E Deus se preocupa muito com isso. Em decorrência disso, o homem ele havia sido feito para ser eterno. E o castigo do homem foi o quê? Foi a morte. O homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para ser eterno. E em cima daquilo começou algo que nós podemos chamar de declínio da vida. Agora, depois que ele comeu essa árvore do conhecimento do bem e do mal, nós podemos ver assim: Adão viveu 930 anos e morreu. Os dias de Noé vieram a ser 950 anos, né? E ele lutou muito para a sua genética não ser contaminada também. Gênesis capítulo 6, versículo 9 fala assim, ó: então são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações, e Noé andava com Deus. Se nós olharmos bem na Bíblia, irmãos, desde de Gênesis até Malaquias, nós temos pouco exemplo de famílias. Geralmente as famílias eram tudo corrompidas. São poucas famílias que tinham uma família como a de Noé. Tanto que a Bíblia fala que Noé, ele era um homem justo e ele era perfeito nas suas gerações. Por quê? Porque Noé andava com Deus. É um dos poucos modelos que nós temos de família na Bíblia. Mesmo assim, ainda veio a ter um problema depois que eles desceram da arca, né? Noé não teve 2 mulheres, ele criou seus filhos, eles foram trabalhando unidos sempre. Mas nós vamos olhar como que foi decaindo a quantidade de vida que os homens tinham. Lá em Gênesis 11, se você quiser abrir em Gênesis 11, versículo 10 ali em diante, eu vou abreviar alguma coisa aqui, mas diz assim, ó: os dias de Sem vieram a ser 600 anos e morreu. Os dias de Éber foram 464 anos e morreu. Os dias de Terá, pai de Abraão, foi 205 anos e morreu. Os dias de Abraão, 175 anos e morreu. Gênesis 25. Os dias de Jacó foram 147 anos e morreu. E desde os dias de Davi, a nossa vida, ela passou a ser de 70 anos, no máximo 80. Isso foi o que Moisés escreveu lá no Salmo 90, versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegarem aos 80, a medida deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente, e nós voamos. Então, nós podemos perceber que desde quando o homem pecou lá no Éden, que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, algo mudou no corpo do ser humano. Aquele homem que foi projetado para viver eternamente, para não conhecer a morte, depois dele, que ele foi tirado do Éden, as pessoas vieram tendo um declínio no seu tempo de vida, a ponto de Moisés, quando escreveu o Salmo 90, versículo 10, falar que a duração da nossa vida ela é 70 anos. E se alguém, pela sua robustez, chegar aos 80, o resto é enfado e canseira, pois isso passa rapidamente e nós voamos. Queridos, algumas pessoas morrem hoje antes de chegar aos 50 anos de idade. Tem pessoas morrendo muito cedo hoje. Amanhã eu vou falar um pouco disso, quando eu falar sobre paternidade. Tem pessoas hoje que morrem com 25 anos de ataque cardíaco, coisa que nunca se via isso antes. Pessoas que dão AVC com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, coisa que só dava em pessoas com cabelo branco assim, igual o meu antigamente. O mundo das trevas sabia que se corrompesse a genética, as gerações elas iam se corromper. No entanto, hoje ainda, o reino das trevas ele trata de continuar corrompendo a genética. E se nós entendêssemos os pregadores, se os pregadores entendessem essa questão da genética e aplicassem isso muito verdadeiramente, não cairiam em pecado como muitos estão caindo aí fora.
do perigo que é essa questão da genética humana, corrupção do gênero humano. Muitos estão corrompendo a sua genética. Lá em Daniel, no capítulo 2, versículo 43, na tradução livre, diz assim, quando fala da estátua de Nabucodonosor, diz assim no versículo 2, capítulo 2, versículo 43: quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, mistura-se com a semente dos homens, mas eles não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Uma semente divina, ela não tem como se misturar com uma semente humana. E ocorreu muito declínio. Tem um estudo que fala a respeito da estátua de Nabucodonosor, que desde a cabeça de ouro, passando por todo o seu corpo, toda a parte que é de prata, de bronze, de ferro e de barro, é uma parte que fala do declínio do ser humano. Até chegar a um ponto, quando chega lá embaixo, que fala que o barro o ferro não se mistura com o barro feito de lodo. É porque quando chega aqui a corrupção, chega a querer se corromper com a genética de Deus, Deus não permite. Deus, desde o começo, quando o povo foi tirado do Egito e ele foi trazido para a terra prometida, Deus se preocupou muito em segurar a genética. Você pode ver que o povo judeu, ele procura não se juntar com outro povo. O povo judeu tem que casar com o judeu. Se for levar uma questão que nós falamos em relação ao peso, quando fala da estátua de Nabucodonosor, fala da cabeça que é de ouro, tá? E se levar o valor por centímetro cúbico do peso de cada um desses materiais, tá? Quando fala do ouro, é o estado que o homem estava quando estava lá no Éden ainda. Estado puro. O ouro é o metal mais puro que tem. Tá? No estado geral, o centímetro cúbico de ouro ele pesa 19,3 gramas. O peso do valor do homem. Quando se deu o início da corrupção genética, o homem foi comparado com a prata. E o seu valor cúbico é 10,5 gramas por centímetro cúbico. Quando fala que a maldição começou a entrar no homem, fala que chegou na idade do bronze, que o peso dele é 8,5 gramas por centímetro cúbico. Mas quando chega agora, que nós vamos começar a falar a respeito do ferro, que não se mistura com o barro, o ferro é a condição de guerra, de violência, da situação que chegou à degeneração do homem. Ele pesa 7,9 gramas por centímetro cúbico. Já sendo como fala ali dos pés da estátua, que fala ali destruição e morte, 1,9 grama. Olha o peso que chegou, se nós levarmos por uma consideração do valor que tinha o homem no Éden e do valor que chegou o homem depois da corrupção humana. Se nós formos olhar para Sodoma e Gomorra, da situação que chegou o homem em Sodoma e Gomorra, tá? Barro e ferro, 1,9 gramas por centímetro quadrado. Deus não valorizou nada, tanto que Deus destruiu Sodoma e Gomorra e não sobrou ninguém. Não tinha mais validade. Deus se preocupou sempre em transformar a sua genética para quê? Para que nós tenhamos uma linhagem real. Nós somos uma linhagem real. Eu quero começar a falar agora para vocês, se só uma introdução para a gente poder entrar, sobre as formas que são usadas para degenerar a genética humana. Primeiro, foram nos dias bíblicos, começando lá no jardim, por desobedecer e comer do fruto proibido, nós falamos um pouco aqui no começo, tá? Experimentando assim a sua transformação genética, que foi a separação do homem com Deus. O homem passou a ser separado de Deus. Nós vemos que daí então o homem passou a viver menos tempo. Segundo, com a troca sexual entre semente humana e semente divina. Todos nós sabemos que teve um tempo em que as filhas dos homens
foram se relacionar com os filhos de Deus. Mulheres com anjos, e onde nasceram os gigantes. Nós não vamos entrar nisso, mas os gigantes foram uma forma de degenerar a genética humana. Tá? Não vamos entrar nisso, porque nós vamos sair fora, mas foi a segunda maneira como degenerar a genética humana. A terceira genética, como é que foi? Por meio de experimentos científicos. Preste bem atenção. O homem conseguiu realizar a clonagem. Foi feita a ovelhinha Dolly. A ovelhinha Dolly, ela é um clone exato da sua mãe, correto? Se você pegar todos os genes que tem na ovelhinha Dolly, também tem na sua mãe que foi tirado os genes. Só tem um diferencial. A Dolly não consegue se procriar. Tudo aquilo que é produzido por um homem não se produz. Se pegar uma laranja-lima, a semente dela é murcha. Se você plantar uma semente de laranja-lima, ela não nasce, porque é um enxerto de uma laranja que foi colocado num pé de limão e nasceu uma laranja-lima. Tudo que é feito pelo homem, que é transgênero, soja transgênica, também não reproduz. Tudo que é feito de enxerto não se reproduz. Tudo que é modificado geneticamente não se reproduz. Nada se reproduz. O homem consegue imitar, o homem até consegue fazer parecido com aquilo que Deus fez, mas o que o homem fabrica não se reproduz. Semente transgênica, fruta transgênica, clone de animais. Se o homem conseguir clonar o homem também, esse homem também não vai reproduzir. Por quê? Deus não permite isso. Tá? Porque a semente genérica do homem, na sua naturalidade, não pode ser modificada. Tá? E a quarta, que é onde nós vamos nos ater aqui mais agora, é através de uniões conjugais ilícitas, relações sexuais fora do casamento, pessoas que nascem fora de um casamento. E assim começa essa explicação que essa corrupção genética, nessa forma de relações sexuais, afeta as pessoas de uma maneira tão intensa. O que aconteceu lá em Atos 15, quando houve a Assembleia de Jerusalém? Nós temos o fato de que vinha o apóstolo Paulo de um lado e veio o apóstolo Pedro de outro, e eles se encontraram no meio do caminho e eles começaram a trocar alguma conversa em relação ao que se faria com os novos convertidos. Pedro, ele era o apóstolo dos judeus, e Paulo, ele era o apóstolo dos gentios. Eles se juntaram e quando eles foram conversar, Pedro queria que aquelas pessoas que se convertessem novamente fossem se circuncidar. Paulo veio de ministrar para os gentios. Paulo achava que não deveria. Então o que aconteceu? Eles se juntaram e foram para Jerusalém conversar e colocar isso diante da Assembleia de Jerusalém. E ali aconteceu algo muito interessante. Se você quiser abrir Atos capítulo 15, versículo 28, houve uma discussão em relação se eles deveriam ou não guardar a lei de Moisés. Então se levanta o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que ele era o presidente do conselho apostólico, e ele diz assim, a parte mais importante de tudo que ele fala, que nós não poderemos colocar um jugo sobre essas pessoas que nem mesmo nossos pais puderam suportar, mas ele fala algo assim, vamos a ter que se abstenham da fornicação. Tá? Duas coisas que eles pediram foi que se abstesse dos ídolos e da fornicação. São as duas únicas ordens que o Conselho de Jerusalém deixou para a igreja. Por quê? A questão dos ídolos, porque Deus não gostava e não gosta da idolatria, mas a questão da fornicação, por causa de preservar a genética perfeita de Deus, uma linhagem perfeita de Deus. Por quê? Porque a questão da genética, tá? É uma das maneiras como Satanás usa para destruir essa relação entre Deus. Relação sexual ilícita, do nascimento de filhos ilegítimos,
os quais estão de acordo com a Bíblia, e eles têm uma qualificação que se chama bastardo. Filhos de uma relação sexual ilícita são chamados de bastardo. Tá? O que é um bastardo? Bastardo, ele é um filho de uma relação sexual ilícita, ele é um filho que não é reconhecido pela sociedade. Hoje a lei já, aqui no Brasil, a lei já autoriza, né, uma pessoa que é nascido bastardo, faz um DNA, conhece quem é o pai e vai lá e registra. Mas na época do Senhor isso era um pecado muito grave, a ponto de eles serem tirados fora da Assembleia do Senhor, como nós vimos ali em Deuteronômio capítulo 23, versículo 1 e 2, tá? Que o bastardo não poderia ficar dentro da Assembleia do Senhor quando o Senhor viesse falar com eles. Isso é algo tão interessante, irmãos. Todo mundo está acompanhando aí a novela Os 10 Mandamentos, né? A gente olha para a situação dos 10 Mandamentos e nós olhando para dentro da Bíblia, o que acontece? Quando o povo saiu do Egito e eles foram para o deserto, Deus deixou uma coluna de nuvem durante o dia que cobria o povo da ação do sol, cobria eles de uma série de situações, e tinha uma coluna de nuvem, de fogo durante a noite, que era para iluminar o caminho deles e iluminar o arraial. O que significa isso? Quando Deus fala, lá em Deuteronômio, que nenhum bastardo poderia ficar na congregação quando Deus viesse falar, funcionava mais ou menos assim. Deus falava para Moisés: Moisés, eu vou vir falar dia tal com a congregação. Quantas pessoas tinham no deserto? 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Mais ou menos 3 milhões de pessoas tinham lá. Quando Deus vinha falar com a congregação, Moisés sabia: Deus vai falar. Nós temos que tirar todos os bastardos. Nós temos que tirar todas aquelas outras pessoas que têm o seu membro viril cortado, estavam debaixo daquilo que Deus determinou, eles tinham que sair fora. Então, assim, quando o povo saiu do deserto, vieram muitos egípcios junto, vieram os amonitas, vieram os moabitas, vieram muita gente junto, e também vieram os bastardos, e vieram os eunucos, vieram essas pessoas que estavam fora da situação com Deus, e Moisés tinha que tirar todos fora, porque se eles não fossem tirados para fora do arraial, Deus não se manifestava dentro do arraial. E Deus fala ainda que eles ficariam fora do arraial até a 10ª geração. 10 gerações. Quanto tempo tem uma geração? De 40 a 60 anos. Agora imagina, de 400 a 600 anos, a geração de uma família não poderia ter contato dentro do arraial, porque eram bastardos. Tá? Vamos deixar os castrados de fora, vamos deixar as pessoas que têm o membro viril cortado de fora, vamos deixar os amonitas, vamos deixar os outros. Vamos falar somente do bastardo aqui nessa noite. A pessoa que não tinha uma linhagem de pai, uma pessoa que vinha de uma relação que não era legal, uma pessoa que vinha de uma relação de um hebreu com um egípcio, que vinha de uma hebreia com um outro povo de fora, uma pessoa que vinha que uma mãe engravidou sem saber quem era o pai, esses eram considerados bastardos, e eles não podiam ficar fora, não podiam ficar dentro do arraial quando Deus se manifestava. Vamos trazer isso um pouco para o mundo espiritual agora. O que significava aquela nuvem durante o dia e o que significava aquela coluna de fogo durante a noite? Aquilo era cobertura espiritual. Enquanto o povo estava debaixo daquela nuvem, aquele povo não perdia a guerra, aquele povo não passava fome, aquele povo não morria, Deus estava ali, era a cobertura de Deus. Aquele povo não era picado por cobra, aquele povo não era atacado por leão, aquele povo não era atacado por escorpião, nada. Eles estavam aonde? Debaixo da cobertura de Deus. Agora imagina, quando Deus vinha falar com a congregação, Moisés tinha que pegar o chofar dele lá e existia um toque específico, que quando dava tipo de toque,
né? Eu tenho chofar, eu toco muito chofar e eu gosto muito de ver sobre isso. Existe um toque para cada tipo. Cada tipo de ordem existia um toque de chofar. Enquanto Moisés tocava um tipo de toque do som do chofar, porque eram 3 milhões de pessoas. Tá? Moisés tocava aqui, o sacerdote tocava lá, e o outro ouvia, tocava lá, todo mundo tocava para que as pessoas entendessem. Aquele que era bastardo, aquele que era... Deixa o bastardo e os outros que estavam fora da condição de Deus, cada tribo tinha que pegar eles e tirar eles fora do arraial para Deus poder falar. O que acontece quando uma pessoa está fora da cobertura de Deus? Ela fica sujeita a tudo aquilo que o deserto oferece. Quando Deus vinha, tinha vezes que ele ficava 7 dias, ficava 8 dias. Deus não vinha, ficava 10 minutos e ia embora. A nuvem pousava, a nuvem de glória pousava sobre o tabernáculo e Deus estava ali durante muito tempo. E essas pessoas que não faziam parte dos requisitos que Deus tinha, eles ficavam fora da cobertura, ficavam sujeitos aos saqueadores, ficavam sujeitos a serpentes, ficavam sujeitos a escorpiões, ficavam sujeitos a ursos, ficavam sujeitos a leões, ficavam sujeitos a tudo. Fica fora da cobertura de Deus, irmãos. O bastardo, durante 10 gerações, ele fica fora da cobertura de Deus. Eu quero que você permita que o Espírito Santo entre na sua mente, no seu inconsciente, e talvez faça você olhar para a sua árvore genealógica. Quem foi seu pai, sua mãe, seu avô, seu bisavô, seu tataravô, se você conheceu, e o Espírito Santo talvez vai trazer na sua mente alguma coisa que aconteceu lá no passado. Porque talvez existem coisas na vida de pessoas que acontecem, e a gente vai ver um pouco isso mais adiante, que a gente não consegue entender o porquê daquilo. Porque existe a maldição hereditária. Deus colocou a maldição hereditária para aqueles que eram os idólatras, e essa maldição ela ia até a 4ª geração. Mas isso era uma maldição. E até a 4ª geração. No bastardo não é maldição, é castigo, é diferente. No bastardo, isso acompanha aquela família até a 10ª geração. Um outro motivo por que o bastardo não poderia ficar dentro da congregação do Senhor, porque bastardo não tinha pai. Bastardo não tem sentimento de pai, não sabe reconhecer ninguém como pai. E Deus estava trabalhando para o povo, para gerar o quê? Paternidade. Até então, naquela época, ninguém tinha conhecimento de Deus como pai. Deus era conhecido como Elohim, El Shaddai, Adonai. Deus tinha as pessoas conheciam todos os atributos de Deus, mas ninguém conhecia Deus como pai. Jesus veio e Jesus gerou a época dos filhos. A era dos filhos começou em Jesus. Até então, no Velho Testamento, não se vê na Bíblia ninguém chamando Deus como pai. Então essas pessoas, principalmente, que não tinham pai, não tinham como ter uma relação com Deus, porque não recebeu nada do seu pai. Não tinha uma referência de pai, não tinha um referencial de pai. Isso é muito importante no desenvolvimento da pessoa. Deus tinha seus atributos? Tinha, mas Deus era pai. Por que ninguém conhecia Deus como pai? Porque quando foi quebrada aquela situação do Éden, onde o homem absorveu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a relação paternal foi cortada. A relação paternal foi quebrada. E ocorreu o início da corrupção genética e começou o início da corrupção humana também. Então, essas pessoas que não tinham o seu pai, além deles estarem numa condição de bastardo, eles ainda tinham uma mentalidade de órfão. Uma condição de bastardo e uma mentalidade de órfão.
Olha que interessante isso. Muitos tinham o pai vivo, não conheciam, porque foram gerados de uma certa situação. Mas eles tinham uma condição de bastardo e ainda tinham uma mentalidade de órfão. Como é que vai conseguir se relacionar com Deus se a pessoa não tem um relacionamento humano com ninguém? Essa mentalidade de órfão, mentalidade de bastardo, tá? Se você for gerado fora de um casamento, se você é filho de um segundo casamento, por isso que eu falei que eu não quero que ninguém se ofenda com o que eu vou falar aqui, porque eu não quero falar diretamente para ninguém. Isso é muito bom de eu não ser o pastor da igreja, porque eu não conheço ninguém. Amém? Porque isso é algo que tem que vir ao nosso encontro para que Deus possa gerar cura dentro de nós. Talvez o seu pai foi o filho de um segundo casamento. Talvez a sua mãe foi o filho de um segundo casamento. Talvez você foi filho de um segundo casamento. Talvez você foi gerado e você não conheceu o seu pai. Talvez você não conheceu o seu avô, porque a sua mãe foi gerada de um homem que ela não sabia. Isso vai de encontro com muitas pessoas hoje, e hoje é muito normal pessoas ter filho, como é que eles falam? Produção independente. Hoje tem muitas pessoas, não, eu vou ter um filho, eu faço uma inseminação artificial, eu vou lá, compro um óvulo lá, né, eu compro um sêmen, a mulher compra um sêmen, injeta nela, e ela fez uma produção independente. Ela está criando um bastardo. Ela está criando uma pessoa, tá, que vai levar um castigo por 10 gerações na família dela. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque isso traz a corrupção do gênero humano. Onde Jesus veio aqui nessa terra para restaurar a comunhão com o Pai, tá? Jesus não veio por causa de nós, você sabe disso, né? Jesus veio para estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. Ele veio para estabelecer tudo que ele fala assim, eu vim fazer a vontade de meu Pai. Mas Deus, na sua imensa bondade, né, que quando fala lá em João 3,16, aí porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Mas é porque Ele nos amou. Mas Jesus veio para lançar a era do Pai. Estabelecimento do reino do Pai. Jesus veio, ninguém havia chamado Pai de Abba Pai, Paizinho, Paizinho, Paizinho querido. Ninguém jamais tinha feito isso. Jesus causou escândalo quando Ele falou para as pessoas que Ele era o Filho de Deus. Ninguém, mas como Filho de Deus? Ninguém tinha esse sentimento, havia sido perdido. Esse sentimento foi roubado. Aquela passagem que fala que Deus vinha todo dia na viração da tarde e Deus conversava com Adão e tinha aquele relacionamento, nunca mais existiu, irmãos. Nunca mais existiu. Hoje existe. Hoje existe. Porque Jesus resolveu fazer isso por nós. Mas Ele chegou ao ponto de falar assim, Senhor, Paizinho, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Tinha a vontade permissiva de Deus para trazer restauração para a nossa vida, para tirar essa condição de dentro de nós. Algumas pessoas são bastardos ou são órfãos por condição, mas outros são por mentalidade. E é sobre isso que nós vamos falar. Mentalidade de bastardo e mentalidade de órfão. Tem gente que tem pai e acha que não tem. Tem pai que nunca ligou para o filho. Tem filho que nunca ligou para o pai. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, fala que Deus vai mandar o espírito de Elias para restaurar o relacionamento entre pais e filhos e pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. A terra está sendo amaldiçoada hoje, meus queridos, pela falta de relacionamento entre filhos e pais. A terra sofre. A terra sofre terremoto. A terra sofre enchente. A terra sofre furacão.
A terra sofre muitas coisas por causa do mau relacionamento entre filhos e pais, a ponto de Deus falar assim: eu vou mandar Elias. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre isso. Por que Deus queria mandar Elias? Para restaurar esse relacionamento entre pais e filhos e pais. Pessoas que têm mentalidade de órfão. E tem muitas pessoas que estão sofrendo hoje, pessoas que estão morrendo cedo hoje, porque não estão honrando pai e mãe. Primeiro mandamento, com promessa: honrar pai e mãe, para que te vá bem e você tenha longos dias sobre a face da terra. Amém? Você pega uma pessoa que morre cedo, com 20 e poucos anos, 16 anos, que estão no crack, que às vezes morre de acidente de carro, que morre de ataque cardíaco, que morre de uma série de doenças, que é de velho, vamos dizer assim. Né? Antigamente, AVC era doença de velho e ataque cardíaco era doença de velho. Hoje não. Qualquer pessoa está morrendo disso. Vai fazer uma investigação como que era a vida dessa pessoa. Vai ver se ele honrou seu pai. Vai ver se ele honrou sua mãe. Muitas pessoas estão morrendo cedo hoje por falta de honrar pai e mãe. Filho bastardo não honra ninguém. Ele não sabe o que é honra, porque ele foi abandonado, ele não sabe quem é seu pai, ele nunca recebeu um amor de pai. Como que ele vai conseguir chamar Deus de pai, se ele não sabe nem quem é o pai dele? Por isso que Deus tirava fora da congregação. Porque ele não sabia o que Deus ia fazer, para ele tanto faz como tanto fez. Pessoas que às vezes são filhos de prostitutas, também são bastardos. Tem mulheres na vida que andam com 5, 10, 15, 20 homens numa noite. Depois engravida, não sabe quem foi o pai. Nasceu mais uma criança bastarda. Então, queridos, quem tem essa mentalidade, por isso que eu falo assim, que bastardismo e orfandade são uma condição, mas são uma mentalidade também. E quem tem, mesmo que não seja uma condição, tá? Tem pessoas que não têm a condição. Qual é a condição? É aquela pessoa que nasceu assim. Aquela pessoa que nasceu sem o pai, que não sabe quem é o pai, ele nasceu bastardo. Aquela pessoa que tem o pai, mas o pai abandonou, ele passa a ser órfão. Isso é a condição que a pessoa nasce, natural, não tem como mudar. Mas tem aquelas pessoas que têm a sua mentalidade, que são os órfãos de pais vivos e são os bastardos de pai vivo também. Que é uma mentalidade que a pessoa cria e ela sofre disso pro resto da sua vida se não for curada. Por quê? A falta de paternidade, ela não cria honra, não gera honra. Quem não tem pai não sabe honrar. Muitas pessoas às vezes se apegam no pastor, porque às vezes é o pastor que vai gerar paternidade sobre aquela pessoa, porque o pai foi embora de casa, e quando chega na igreja está todo quebrado, né? Aí graças a Deus que Deus dá essa paternidade para o pastor e consegue restaurar. Mas muitas pessoas se fecham na sua situação, se fecham na sua condição, e às vezes morre assim, mas não perdoa aquele pai. Amanhã eu vou contar o meu testemunho de vida. Com 6 meses de idade, meu pai me abandonou. Mas eu vou deixar para amanhã, porque senão eu não consigo acabar isso aqui hoje. O que Deus fez para poder restaurar a minha paternidade? Na realidade, o nome desse seminário se chama Restauração da Paternidade numa Era Apostólica, que é essa era de agora. Restauração da paternidade. Porque quem não tem, foi porque perdeu em algum tempo. Em algum tempo você perdeu a sua paternidade. Quando eu falo paternidade, tá? Eu estou falando maternidade também, tá? É pai e a mãe. Tem pessoas que a mãe vai embora e o pai fica com a criança. Tem pessoas que a mãe abandona e o pai cuida. Conheço pessoas que são assim, tá? Aí gera o quê? A falta de maternidade. Aí não tem um amor de mãe, igual tem essa criança no colo dessa moça ali. Ela está recebendo o que ali? Amor de mãe. O cheiro da mãe. Tem criança que não recebeu isso. Eu não recebi isso do meu pai. Mas Jesus veio, irmãos, para trazer um espírito de adoção. Amém? Isso tem cura. Eu não estou trazendo somente um problema para poder trazer a sua vida e colocar você em parafuso. Pô, esse cara está me colocando em parafuso, e qual é que vai ser a solução disso? Nós precisamos trazer à tona tudo aquilo
que acontece conosco porque Deus quer restaurar. Jesus veio para trazer a era do Pai. Amém? Então, Efésios 6:2 fala assim, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem todos os dias da tua vida e os teus anos se alarguem sobre a face da terra. Então, queridos, a nossa luta, tá? Ela continua sendo pela terra. Essa terra aqui, Deus formou ela. O pastor Joel viu o pastor Alain ministrando lá no Conselho de Pastores a respeito do Tohu e Abohu, né? Durante os 6 dias que Deus trabalhou aqui nessa terra, ele viu que tudo era bom. E quando ele acabou a criação, ele viu que era muito bom. Essa terra, Deus criou e Deus restaurou ela, tá? Para ser algo bom. E aí a Bíblia fala que Deus fere a terra com maldição quando existe um mau relacionamento entre pais e filhos e pais. Isso tem que ser restaurado. É algo que precisa ser restaurado, porque se não restaurar isso com o nosso pai natural, nós não vamos conseguir restaurar com o nosso pai celestial, muito menos com o nosso pai espiritual. Nós temos 3 tipos de pais. E eu creio que no final desses 3 dias, Deus vai fazer você ficar restaurado com todos eles em nome de Jesus. Amém? Porque quando Deus criou o homem, o que é que Deus falou para o homem? Que domine o homem sobre toda a face da terra. Nós fomos gerados, o homem criou o homem, Deus criou o homem para governar, para dominar. Primeira coisa que o homem perde quando sai do Éden é o domínio. Ele perde o governo. Quando Deus traz Jesus aqui para essa terra, Jesus chama Pedro e fala assim: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Correto? Mas se você notar essa passagem, ninguém ficou espantado, nenhum dos 12 ficaram espantados quando Jesus falou a palavra igreja. Igreja não era algo novo. Ninguém falou assim: Jesus, explica para mim o que é esse negócio de igreja. Igreja já existia. Jesus pegou uma palavra grega que se chamava eclésia, reunião dos homens voltados para fora. Já existia eclésia. O povo sabia o que era uma igreja. Uma igreja não tinha nada de religioso. Não tinha nada de religioso. Aquela eclésia que acontecia no Sinédrio, aquela eclésia que os gregos usavam nos anfiteatros, era para fazer reuniões em relação a governo. Se faziam reuniões públicas para tratar de assuntos governamentais, para tratar de assuntos de utilidade pública. Isso era a eclésia que acontecia no tempo de Jesus. Não era a igreja como nós vimos hoje. Jesus não veio trazer uma religião para essa terra. Religião já existia, era a religião judaica. Jesus veio estabelecer uma eclésia. Jesus veio estabelecer o reino de Deus. Quando ele falou que ele veio para estabelecer o reino de Deus, Jesus sabia que ele não ia ficar aqui. Mas ele estava estabelecendo um reino para que os homens viessem a governar essa terra. O homem, na sua condição antiga, de estar fora da comunhão com Deus, longe da paternidade de Deus, o homem não conseguia governar nada. Todos os governos que nós vemos do passado, por melhor que eles fossem, todos eles se acabaram em nada. Agora Jesus, ele vem e implanta um novo sistema de governo. Ele não veio fundar uma religião.
A parte religiosa que colocou foi o homem dentro da igreja. Jesus estabeleceu assim: Pedro, tu és Pedro, tu és pedra. Petrus, pedra rochosa. Pedra, na realidade, ela tem uma tradição como se fosse uma pedra que se esfarela. Petrus, uma pedra vulcânica. Tu é Pedro, tu é essa pedra que racha. Você é essa pedra que se esmiuçalha. Mas sobre essa pedra, que é a rocha, eu edificarei a minha igreja. Ele estava estabelecendo o governo. E governo, irmãos, não era para bastardo e não era para órfão. Governo era para filho. Filho governa o reino do Pai. Jesus veio estabelecer o governo do reino do Pai. Ele era o rei dos judeus. Amém? E nós fomos feitos reis e sacerdotes com Jesus. Irmãos, existe algo muito importante na restauração da paternidade nessa época agora. Porque está existindo uma reforma na igreja novamente. A igreja, por mais que já teve uma reforma na igreja, a igreja voltou a ser religiosa, muito religiosa. Hoje a igreja é muito mais religiosa do que muito tempo atrás. A igreja precisa voltar à essência para o que Jesus criou ela. E o inimigo tem usado essa arma de orfandade, essa arma que se chama bastardismo, orfandade, condições para que as pessoas não venham a ser os governantes do Senhor nessa terra. Amém? Por quê? Porque aquilo que governa um ambiente é aquilo que governa as pessoas. Eu tenho uma ministração que eu faço que chama assim, aquilo que domina a tua mente é aquilo que governa o teu corpo. Aquilo que governa a sua mente é aquilo que domina o seu corpo. As reações do nosso corpo, ela vem de algo que já estão na nossa mente. Você não faz nada no seu corpo físico sem antes ser computado na sua mente. Então, aquilo que governa o seu corpo é aquilo que domina. Aquilo que governa a sua mente é aquilo que domina o seu corpo. Vamos fazer um paradoxo aqui. A terra aqui em Brusque é boa? O que dá aqui nessa terra? Arroz? Terra de arroz, né? O que mais que dá aqui? Uva? Não? Mas aqui é a terra do arroz. A terra aqui é boa. Se plantar um coqueiro aqui, dá coco? Não, né? Mas é porque a terra é ruim? A terra é boa. Mas o ambiente não é propício. Entenda bem isso. A terra produz aquilo que o ambiente é propício. A terra de Brusque não é ruim. A terra de Brusque é uma terra boa, tem um arroz de muito boa qualidade, mas não produz coco. Por quê? Porque o ambiente, umidade do ar, vento, não sei mais alguma outra coisa, que não permite que isso dê aqui. Então, queridos, aquilo só vai produzir na nossa terra aquilo que nós conseguimos trazer no nosso ambiente. Se nosso ambiente mental for um ambiente de órfão e for um ambiente de bastardo, nós não vamos conseguir produzir nada para o reino. Por mais que nós tenhamos vontade, por mais que a nossa terra seja boa, por mais que nós sejamos uma boa terra, não vai ser produzido em nós aquilo que o nosso ambiente for propício. Por isso que nós precisamos curar a nossa mente e o nosso espírito dessas feridas do passado, desses sistemas que nós passamos, dessas condições humanas que nós vivemos hoje, ou seja de bastardo, ou seja de órfão. Se nós não curar a nossa condição, nós não vamos conseguir produzir outra coisa, porque o nosso ambiente vai ser um ambiente assim. Entenda isso? Você conseguiu entender essa diferença? Tá? Se você trazer coco para plantar em Brusque, vai até nascer um coqueiro, mas não vai produzir aquele coco. Vai dar um coquinho pequenininho assim, igual lá em Navegantes. Mas aquele coco bonito que a gente toma na praia no verão, não vai produzir aqui,
Porque o ambiente não é propício. Amém? Jesus criou uma igreja. E essa igreja tem que governar o ambiente. E o ambiente vai governar as pessoas. Amém? Então Jesus, ele criou a igreja. Para que a igreja venha criar um ambiente de cura. E que as pessoas venham para a igreja e elas sejam curadas. E elas sendo curadas, elas vão poder ser usadas para curar outras pessoas. Você vai poder chegar em casa transformado, mudado. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nenhum dos seus descendentes até a 10ª geração. Eu tenho 20 minutos ainda? Então vamos correr então. Então assim, 10 gerações são afetadas por esse problema, tá? 10 gerações antes do nosso nascimento, talvez tenha chegado até a sua casa hoje. As relações de muitos problemas que as pessoas têm no dia de hoje, tá? Tem a ver com o espírito de bastardo. Segundo o dicionário da língua portuguesa, fala que o bastardo, ele é um filho natural nascido fora do casamento, que tem uma má intenção ou que ele seja um indesejável. Quantas vezes alguém já falou para você que você não estava sendo esperado? Se foi um acidente. Você é o filho da camisinha furada, você é o filho da pílula de trigo, você é o filho do acaso. Você não estava, esse filho não estava nos planos daquele casal. Não era tempo de ter aquele filho, nós não queríamos naquela época, a gente queria se preparar para ter o filho mais tarde, mas você veio. Não há coisa pior para um filho do que ouvir isso. Quando um filho ouve isso, ele assimila essa mentalidade de bastardo. Ele é assim: eu não era desejado, eu fui uma obra do acaso, eu fui indesejado. Ou então fala assim: mas eu queria uma menina e veio esse rapaz. Ou então assim, perdão querido, eu queria um homem alto e veio esse anão. São feridas que são colocadas dentro da gente. Não são situações que nós somos assim. Não existe nada pior para um filho do que saber que ele foi indesejado. Na época antiga, era considerado bastardo um filho que nascia de uma relação de um filho da lei com um povo pagão. Por quê? Porque não conseguia manter a genética de Deus. Esse filho dessa relação sexual ilícita, tá? Ele foi considerado bastardo e isso trazia um castigo para ele, que era até a 10ª geração, tá? E não era um castigo geracional. Já falei que o castigo geracional era aquele de uma pessoa que recebia diante de Deus, que não terás outros eu sou o Senhor teu Deus que tirei a terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses além de mim, não farás um ídolo, nem alguma semelhança que há em cima dos céus ou embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra, não adorar a ele, não servir a ele, eu sou o Senhor teu Deus, e esse castigo vai te levar até a 3ª e a 4ª geração. Amém? Isso é uma maldição da parte de Deus para aquele que trazia ídolo. Já o bastardo não é maldição, é castigo. Então, assim, só pode ser quebrado com uma adoção. Tá? Eu vou correr aqui, pastor Joel, para mim poder... Eu vou direto para um
uma situação, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, isso foi uma pesquisa de psicologia, não foi uma pesquisa cristã feita em uma família, simplesmente foi diagnosticado que em uma determinada família estavam acontecendo coisas muito estranhas. Então, um grupo de pesquisadores pegaram e fizeram uma pesquisa. Essa família se chama Kelly Clark, o nome desse homem, Kelly Clark. Então, em 1927, eles começaram fizeram uma pesquisa, e esse homem, senhor Kelly Clark, em 1865, quando acabou a guerra na América, né, e a guerra se declarou acabada, ele saiu com os seus amigos para tomar, e nesse dia ele conheceu uma mulher, e essa mulher engravidou dele, e essa mulher não era a sua esposa. Foi uma mulher que ele conheceu na rua, e ele teve uma relação sexual com ela, e ela engravidou e teve um filho. Né? E esse homem, ele continuou esse caso com essa mulher. Ela teve mais 2 filhos desse relacionamento ilícito. Então ele teve 3 filhos daquela mulher. E do filho mais velho, o nome dele era Martin Júnior. Dele vieram 480 descendentes. Desses 480 descendentes, 46 deles eram normais, 36 nasceram ilegitimamente, 33 eram alcoólatras, 3 tinham epilepsia, 2 morreram na infância, 3 eram assassinos e 8 tinham doenças incuráveis. Tudo isso do mesmo pai, mas em diferentes condições de nascimento, veio a ocorrer isso nessa família. Do segundo filho, o nome dele era Duque. Ele foi alcoólatra, era um trabalhador que realizava um trabalho duro, era um jogador de cassino, ele gostava de caçar animais e gostava de pescar. Esse homem ficou cego há anos e morreu de uma doença que foi transmitida sexualmente, sífilis. Ele veio a ter 1.200 descendentes. 280 eram pobres, que viviam nas ruas, 140 deles eram criminosos, 250 foram ao tribunal e foram julgados e presos. 50 eram 16 deles foram presos por roubo, 7 deles eram assassinos, 50 eram prostitutas, 40 homens tinham sífilis, no total de 400 se tornaram portadores de sífilis. 40 das esposas deles tinham sífilis porque estavam contaminadas. 300 crianças morreram antes da idade de 5 anos, 50 deles nasceram de forma ilegítima. Estamos falando de estatística dos filhos que nasceram nessa relação ilícita. A terceira da família foi uma mulher que se chamou Noemi. Ela se casou com um primo, ela teve 4 filhos. O primeiro filho foi para a cadeia com 30 anos, por assassinato brutal. O segundo, aos 40 anos, foi para a prisão por assassinato brutal. O terceiro, aos 23 anos, tinha uma saúde muito pobre. O quarto foi para a cadeia por assalto e alcoolismo. Na primeira geração se casaram com muitos primos. A segunda geração teve filhos ilegítimos e tinham sífilis. Na terceira geração não existe dados. A quinta geração eram 7 homens e 10 mulheres. 7 gerações de homens. O primeiro homem era um fazendeiro, foi preso algumas vezes e foi acusado de agressão e tinha sífilis. A segunda geração foi morto na guerra. O terceiro, aos 21 anos, era um soldado rebelde. O quarto, aos 19 anos, foi para a prisão por assassinato, saiu da prisão e se casou com a sua prima. O quinto foi para a guerra e não foi ouvido falar mais dele. O sexto era um soldado rebelde, tinha sífilis e não poderia ser tratado. O sétimo era industrial, era violento e bastante pobre. As 10 gerações de mulheres. A primeira mulher tinha filhos ilegítimos e era prostituta. A segunda teve filhos ilegítimos da idade de 21 anos e era prostituta. A terceira, aos 13 anos, saiu de casa e foi prostituir-se. A quarta foi para casa e morreu prostituta. A quinta, aos 9 anos, saiu de casa e sumiu. A sexta era uma prostituta, tinha sífilis, não podia ser tratada. A sétima teve um caráter bastante problemático e morreu muito jovem. A oitava foi adotada em uma idade pouca e teve uma vida decente. Se cortou uma maldição, quer dizer que quando aparece uma adoção e uma excelente paternidade, tá,
essa maldição se corta. Isso não foi inventado, pastor João. Isso foi um dado clínico que foi tirado de uma família que veio da Inglaterra para os Estados Unidos. E isso aconteceu. Ou seja, é a história de uma família que teve uma genética transformada através de relação ilícita e através de filhos bastardos. Então, escuta uma coisa, queridos, eu não sei até onde os efeitos negativos dessas coisas, de erros dos nossos ancestrais, estão marcando nossas famílias até hoje. Mas é porque Deus quer romper isso. Entenda uma coisa, a única maneira de Deus romper alguma coisa na nossa linha genética é esta. Nós, seres humanos, somos da linha de Adão e a linha sanguínea de Adão está contaminada. Então, assim, eu não quero que você fique triste por ouvir isso hoje, porque isso é coisa que acontece praticamente em todas as famílias, tem algum caso desse. Simplesmente que as pessoas não têm a luz diante da palavra de Deus para que possa haver uma cura dentro da nossa família. Porque o Senhor Jesus fez derramar aquele sangue na cruz do Calvário para que aquele sangue viesse e nos purificasse de todo o pecado. Existia um motivo para aquele sangue ser derramado na cruz. Não foi à toa. Não foi algo histórico, não foi uma história que alguém resolveu incrementar um pouco mais na palavra de Deus, mas aquele sangue derramado, ele encobriu todo o nosso pecado. E hoje, aquele sangue de Jesus Cristo, interessante é isso, que aquele sangue de Jesus Cristo, ele não foi o sangue que foi misturado com o sangue humano. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele visitou Maria, amém? E colocou uma semente de Deus dentro de Maria. Maria, existem dois tipos de virgem. Maria era virgem. Existe uma virgem que se chama Virgem Betulá, e agora eu esqueci o nome da outra virgem. Uma virgem Betulá é uma virgem que ela ainda não teve a sua primeira menstruação. Diz a história que Maria tinha de 11 para 12 anos quando ficou grávida de Jesus. Por quê? Uma virgem que não fosse uma virgem Betulá, ela já haveria de ter tido a sua primeira menstruação e ela já seria uma mulher imunda para Deus. Maria teve Jesus antes da sua primeira menstruação. A Bíblia diz que o verbo, tá, não se introduz a um óvulo. Deus não usou a fecundação de um óvulo que já estava em Maria, porque Maria, não tendo a sua primeira menstruação ainda, não produzia óvulos. O verbo, ele foi injetado dentro de Maria e ele foi fecundado pelo Espírito Santo de Deus. O sangue da linhagem de Jesus, Jesus não tem o sangue de Davi, Jesus não tem o sangue de José, Jesus não tem o sangue de Maria. O sangue de Jesus é o sangue que foi gerado por Deus. O sangue humano, pastor, não tinha condição de perdoar pecados. Aquele sangue que foi colocado na primeira Páscoa, na verga das portas lá, que foi o sangue de um cordeiro, aquele sangue, ele encobria o pecado. O anjo da morte, ele fala que ele passava por cima. Mas agora o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus, não foi um sangue que não tinha nenhuma linhagem que veio de Adão, porque o sangue de Adão estava contaminado com aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós não pertencemos mais hoje. Nós temos a realidade hoje. Presta atenção. Nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e nós obtemos o quê? A salvação. Amém? Mas aí, irmãos, olha que interessante isso. Quando nós descemos
as águas do batismo, a Bíblia fala que a velha criatura morre, amém? E ressuscita agora uma nova criatura. Tudo que era velho já passou, eis que tudo se fez novo. Aquela nova criatura, agora, filho de Deus por adoção, tem direito a fazer parte daquela eclésia que eu falei. Tem direito a fazer parte do governo de Deus. O corpo foi restaurado, mas o que precisa restaurar? Precisa restaurar a mente. Eu vou pular muita coisa aqui, pastor João. Presta atenção, para a gente encerrar. José foi parar no Egito. José foi parar no Egito. E houve um propósito de Deus para que ele chegasse a ser governador do Egito. Não vou entrar na história porque vai se alongar muito. Mas, quando José está para morrer, Jacó vem e ele pega os 2 filhos de José, filhos de uma egípcia, Manassés e Efraim. E o que José fala? Eles agora são meus. Ele traz os 2 egípcios, que eram bastardos, e ele traz ele como filho, e coloca ele na linha de sucessão junto. A adoção quebra o bastardismo. Amém? Quero fazer uma pergunta para vocês, seja sincero comigo. Alguém aqui é filho bastardo? Graças a Deus não tem ninguém. Graças a Deus. Porque essa situação de bastardismo, irmãos, ela tem cura. A adoção, primeiramente a adoção através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Depois a adoção, depois que acontece uma adoção através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós precisamos nos consertar com o nosso pai natural. Porque mesmo que a pessoa seja filho bastardo, ele teve um pai. Mesmo que seja involuntário, houve um pai. Houve uma semente. Houve uma semente que se misturou com a semente da mãe. E se não houver um conserto com esse pai, não vai conseguir ter um conserto com Deus também. Ninguém pode amar a Deus que não vê, se não amar ao seu irmão que quem vê. Restauração de paternidade, mesmo se talvez o seu pai já morreu, talvez você não tenha contato com esse pai que te gerou, ou talvez alguém da sua família passe por essa situação, peça para vir amanhã aqui. Eu quero orar. Nós queremos quebrar esse laço de bastardismo, porque a semente, o castigo do bastardo, ele vai até a 10ª geração. E hoje, você já percebeu que às vezes tem uma família, que às vezes o pai tem 4, 5, 6 filhos, e às vezes tem aquela menina linda, coisa mais linda do mundo, tinha tudo para ter um bom casamento, para arrumar um bom marido, de repente ela é prostituta. Ninguém sabe por quê. Ela foi acabar sendo uma garota de programa, pessoa de uma boa família. A raiz está lá atrás. Às vezes uma pessoa da sua casa, às vezes sua família é uma família que vai tudo bem. Na minha casa, meu pai era bastardo. Meu pai não sabia quem era o pai dele. Na minha família, nós somos 7 filhos. Tá? 3 pastores, 2 irmãs e mais eu somos pastores. Eu tenho um irmão que é evangelista. Eu tenho 2 irmãs que são diaconisas. Mas eu tenho um irmão que ele não quer saber de Jesus. O negócio dele é sair do bar, sair do serviço e ir para o bar jogar sinuca até de madrugada. Toda semana. Tem uma raiz que tem que ser quebrada. Veio do meu pai. Uma família sacerdotal, onde 6 pessoas trabalham para o Senhor, mas tem um que não. Nós estamos quebrando isso na nossa família. Às vezes tem uma família que todo mundo vai bem, mas um se desvia, um não quer saber. Às vezes você olha assim, uma filha, mas como é que pode? Um pai empresário, tem dinheiro de monte,
pode dar os melhores estudos para o seu filho, aí aquele filho cai no crack, e ele começa a roubar tudo do pai. Ele cai na vida, de repente vai parar na Cracolândia, não sei aonde, e ninguém sabe por quê. Existe uma raiz lá atrás que tem que ser quebrada. Isso se cura com adoção, o espírito de adoção. Amém? Deus quer restaurar esse tempo. Esse tempo é um tempo de restauração, restauração da paternidade. Amanhã eu vou falar sobre adoção, mas eu quero orar com você nessa noite. Amém? Quero que você fique de pé. Amanhã eu vou continuar mais um pedacinho que faltou daqui hoje ainda. Porque se nós não quebrarmos, preste atenção, meus queridos. Eu creio que hoje é um dia para você ir para casa e pedir para Deus começar a trazer luz para a sua mente. Olhe para a sua família, como é que está. Olhe para os seus irmãos. Olhe para os seus pais, para os seus avós, como é que tem na sua família. Se nós não quebrarmos isso agora, isso pode passar para uma próxima geração. Para o meu filho não passa mais, nós já quebramos nessa geração. Nós somos responsáveis de fazer uma transformação nessa geração, para que nenhum desse castigo que chegou até nós, e talvez por ignorância dos nossos pais, de não terem luz do Evangelho em relação a isso, muitas vezes isso nos alcançou. E a gente sofre. Eu sou uma pessoa que não tem herança. Meu pai não deixou. Mas nós podemos quebrar isso para que não chegue até a próxima geração. Nós somos responsáveis por transformar essa geração para que a nossa não venha sofrer. Eu, você. Talvez se você falar isso para a sua família, eles não vão entender. Mas você tem luz. Você pode quebrar essa palavra em nome de Jesus. Não permita que isso passe para a próxima geração sua. Passe para os seus filhos. Não permita que passe para os seus netos. É tempo hoje de restaurar essa paternidade.